Fala galera, mais um Passei Sem Dúvidas, agora resolvendo uma questão do Enem Libras 2017. Um guindaste eletromagnético de um ferro velho é capaz de levantar toneladas de sucata, dependendo da intensidade da indução em seu eletroímã. O eletroímã é um dispositivo que utiliza corrente elétrica para gerar um campo magnético, sendo geralmente enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético, né? Ferro, aço, níquel, cobalto. Para aumentar a capacidade de carga do guindaste, qual característica do eletroímã pode ser reduzida? Vamos lá? Vamos pensar aqui, ó. O que é que a questão quer? Como é que funciona basicamente esse tal desse eletroímã, tá? Ele mesmo fala, ó, ele utiliza corrente elétrica, é construído enrolando-se um fio condutor ao redor de um núcleo de material ferromagnético. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem um núcleo de material ferromagnético, tudo bem? Ó, o núcleo aqui, ó. E aí você enrola esse fio, né? De tal maneira que você vai ter as espiras aqui, né? De tal maneira que você vai ter as espiras aqui, tudo bem? Você tem aí várias espiras. Eu botei poucas espiras aí só para a gente raciocinar aqui melhor, tá? Você tem aqui, ó, N enrolamentos, né? N espiras. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Ele quer que aumente a capacidade de carga do guindaste. Veja, para aumentar a capacidade de carga do guindaste, o campo magnético tem que ficar mais intenso. E como é que calcula o campo magnético desse eletroímã? Bom, ele vai ter um certo comprimento, que eu vou chamar de L, e o campo magnético ele vai ser dado por... O campo magnético ele vai ser dado por, ó, N, que é o número de espiras, multiplicado por μ vezes a corrente, dividido por L, onde esse L é o comprimento aí, né, da bobina aí, solenoide. Então você vai ter aqui, ó, esse é a corrente, tá? Medida em ampere. Esse L é o comprimento, né, Sistema Internacional metros. Esse μ é a constante, né, permeabilidade magnética. Tudo bem? Então, veja só, ele dá algumas opções para que eu aumente a intensidade do campo magnético. Vamos analisar todas elas? Será que se eu aumentar o diâmetro do fio condutor, vai aumentar? Veja, ao aumentar o diâmetro do fio, o que é que eu estou fazendo? Vamos pensar comigo. Ao aumentar o diâmetro do fio condutor, eu estou alterando a resistência, porque de acordo com a segunda lei de Ohm, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Então, se eu aumento o diâmetro do fio, do enrolamento, eu aumentando a área desse fio, essa áreazinha aqui, a resistência vai fazer o quê? Diminuir, né? A resistência vai diminuir. Então, mas ele pergunta qual... ele quer aumentar... ele pergunta qual característica pode ser reduzida, né? E não aumentada. Então, se você reduzir a área, ó, se eu reduzo a área, ou seja, se eu uso um fio mais fininho, o que acontece com a resistência? Essa resistência aumenta. E aumentando a resistência, lá da primeira lei de Ohm, né? U é igual a RI, então U sobre R é igual a I. Se por acaso eu aumentar a resistência, o que é que vai acontecer com a corrente elétrica? A corrente elétrica vai diminuir. E se a corrente elétrica diminui, o campo magnético também vai diminuir, porque é diretamente proporcional à intensidade de corrente. Então essa primeira opção, infelizmente, não me serve. Porque diminuindo, o diâmetro do fio condutor, a resistência aumenta. Aumentando a resistência, a corrente diminui. Diminuindo a corrente, o campo também diminui. Letra B.
Diminuindo a distância entre as espiras. Faz sentido? Faz. Quer ver? Se eu diminuo a distância entre as espiras, eu estou diminuindo isso aqui, ó. Esse espaçozinho entre uma volta e outra. Esse espaçozinho, se eu diminuo, se eu boto as espiras mais justapostas, mais pertinho uma da outra, o que é que acontece? O comprimento dessa bobina vai diminuir, ó. E diminuindo o comprimento, o que acontece com o campo? O campo aumenta, porque é inversamente proporcional. Então a resposta é a letra B de bola, tá? Ele fala o seguinte, letra C, diminuir a densidade linear das espiras. O que é densidade linear? Densidade linear, bom, linear vem de comprimento e densidade vem de concentração, ou seja, densidade linear é o número de espiras por comprimento. Então, isso aqui não funciona. Por quê? Porque se eu diminuo tudo isso, o campo também diminui. Uma coisa é você diminuir somente o comprimento. Outra coisa é você diminuir o conjunto, número de espiras por comprimento. Então, veja, ó, se eu diminuir todo esse fator aqui, ó, campo é N vezes μi dividido por L. Se toda essa razão, que é a chamada densidade linear, eu diminuo, o campo também diminui, então fica mais fraco. Não funciona do mesmo jeito. Tá? Letra D, a corrente que circula pelo fio também não vai acontecer, porque se diminui a corrente, o campo magnético também diminui. E a permeabilidade relativa também não, porque a permeabilidade proporcional ao campo diretamente, se diminuir ela, o campo também diminui. Então a resposta, o gabaritozinho da questão, letra D de dado. Beleza? Tranquilo? Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.